pessoal, sejam bem-vindos à nossa última semana da disciplina de Geometria Espacial. Na semana, então, a gente vai revisar os conteúdos estudados durante esse bimestre. Tá? Na aula de hoje, a gente vai resolver exercícios envolvendo as duas primeiras semanas de aula. Tá? Então, basicamente, áreas de figuras planas e poliedros. Então, vamos lá. Exemplo 1. Com uma lata de tinta, dá para pintar 10 metros quadrados de um muro. É necessário comprar quantas latas de tinta para pintar o muro todo, sabendo que ele tem 20 metros de comprimento e 2,8 metros de altura? Então vamos lá. Então nosso muro, ó, ele tem 20 metros de comprimento e altura 2,8 metros. Então nosso muro a gente pode interpretar como sendo um retângulo, né? Com um lado medindo 20 metros e outro lado medindo 2,8 metros. Então a gente vai fazer primeiro é determinar a área desse muro, tá? Então a área do muro é 20 vezes 2,8, ou seja, 56 metros quadrados, tá? Agora como é que eu descubro quantas latas de tinta eu preciso comprar, né? Ter para pintar esse muro? Basta a gente dividir a área que eu preciso pintar pela área que é pintada por cada lata de tinta, né? Então, como o muro tem 56 metros e cada lata pinta 10 metros, tá? Nós obtemos que serão necessárias 5,6 latas de tinta para pintar todo o muro. Então a gente precisa comprar pelo menos 6 latas de tinta para garantir que a gente consiga pintar todo o muro. Exemplo 2. Em uma folha quadrada ABCD, foi desenhado um quadrado Q de área igual a 169 centímetros quadrados, como mostra a figura. Então, esse quadrado preto aqui, ó, que eu chamei de Q, a sua área é 169 centímetros quadrados. Nós queremos determinar o perímetro e a área da folha quadrada ABCD. Ou seja, essa folha aqui, ó, desse quadrado ABCD, tá? Então note que, como a folha é quadrada, então ABCD é um quadrado. Então para calcular tanto o perímetro quanto a área de um quadrado, nós precisamos saber a medida de um lado, né? Então note que aqui, ó, o lado AB, a gente conhece esse pedaço aqui, ó, que mede 5 centímetros. E tem esse lado aqui que mede x que a gente precisa encontrar. Se eu conseguir descobrir o valor de x, a gente encontra a medida do lado, né, desse quadrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar é a medida de x. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Como a ABCD é um quadrado, esse ângulo aqui ele é reto. Consequentemente, esse triângulo aqui, ele é retângulo, ok? Então, se eu souber essa medida aqui, que é a medida da hipotenusa desse retângulo, desse triângulo retângulo, a gente consegue encontrar o valor de x aplicando o teorema de Pitágoras, certo? Só que essa hipotenusa é o lado desse quadrado Q, que a gente consegue descobrir a medida do seu lado, porque a gente já conhece a sua área, que é 169 centímetros quadrados. Então, primeiro a gente vai encontrar o lado desse quadrado Q, né, digamos, sei lá, L, e depois a gente aplica a teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x. Depois que a gente encontrar o x, a gente encontra a área e o perímetro do quadrado, né? Então, a área do quadrado Q, que é aquele quadrado preto menor, por hipótese é 169 centímetros quadrados. Mas a gente sabe calcular a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. Digamos que a medida do lado seja L. Então, L quadrado é igual a 169. Consequentemente, o L é raiz quadrada de 169 e assim L é 13 centímetros.
Tá? Ó, já substituí aqui, ó. Então agora a gente vai nesse triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Tem a hipotenusa medindo 13, um cateto mede 5 e outro cateto mede x, que é o valor que eu quero descobrir. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente obtém que 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x quadrado. A gente tem que isolar o x, né? Então, x quadrado é 13 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25, e 169 menos 25 é 144. Aí o x é raiz quadrada de 144, ou seja, o valor de x é 12 centímetros. Então, ó, como esse pedaço mede 12 e esse pedaço mede 5, o quadrado ABCD, o lado dele mede 17, tá? Então, a medida de AB é 17 centímetros. Então, o perímetro de um quadrado é 4 vezes a medida de qualquer lado, né? Porque todos os lados têm a mesma medida. Então, é 4 vezes 17, 68 centímetros. E a área desse quadrado é lado ao quadrado, ou seja, 17 ao quadrado, que é 289 centímetros quadrados. Exemplo 3. Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? Vamos lá, eu fiz um desenho aqui, ó. Então, ó, essa circunferência aqui, menor, com um raio de 30 metros, é a ilha, tá? Então a piscina vai ser essa parte aqui, ó, ao redor da ilha, ok? Então note que a área da piscina é o quê? É a diferença entre as áreas da circunferência de raio igual a 50 metros pela área da ilha, né? Que é a área de uma circunferência de 30 metros de raio, né? Então, para encontrar a área da superfície ADS da piscina, tá? Então, ADS é a área da piscina. Basta calcular a área do círculo maior e diminuir pela área do círculo menor, né? Então, a área de um círculo é π vezes o raio quadrado, né? A piscina maior tem um raio medindo 50 metros e a piscina menor tem um raio medindo 30 metros, né? Então, isso aqui é a área da piscina maior menos a área da piscina menor. 50 ao quadrado é 2.500, 30 ao quadrado é 900. Então, consequentemente, a área da piscina vai ficar 2.500 menos 900 π, né? Ou seja, 1.600 π metros quadrados. Exemplo 4. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem uma face decagonal, uma face pentagonal, 15 faces quadrangulares e 5 faces triangulares. Então vamos lá. Observação aqui, ó, poliedro é convexo. Então, a gente já sabe que ele é euleriano, né? Então, ele satisfaz com a relação de Euler. Tá? O que a gente vai fazer aqui, aquele exercício clássico, que a gente faz a contagem, vai em todas as faces do poliedro e conta quantas arestas tem cada face. Né? Quando a gente contar todas essas arestas, o que a gente fez foi contar cada aresta do poliedro exatamente 2 vezes. Tá? Por isso, tem um 2A aqui. Lado direito dessa igualdade, vamos lá, o que a gente tem? Esse 1 vezes 10 é o quê? Nós temos uma face decagonal. Ou seja, tem uma face que é um decágono, um polígono com 10 lados, né? Então são 10 arestas. Como é uma face decagonal, então tem uma face com 10 arestas. Uma face pentagonal, então temos uma face com 5 arestas. 15 faces quadrangulares. 15 faces com 4 arestas. E 5 faces triangulares. Então, 5 faces com 3 arestas cada.
Então, fazendo essa conta aí, 1 vezes 10, 10, 1 vezes 5, 5, 15 vezes 4, 60 e 5 vezes 3, 15. Então, desse modo é 60 mais 10, 70, 75 com 15, 90. Então, 2A igual a 90, consequentemente, esse poliedro tem 45 arestas, né? 90 dividido por 2. O que a gente está querendo nesse exercício? O número de vértices, né? Então, note que, pelo enunciado, a gente facilmente consegue encontrar o número de faces, né? Aqui, ó, é uma face decagonal, uma face pentagonal, 15 faces quadrangulares e 5 faces triangulares. Logo, a quantidade de faces é 5 mais 15, 20 mais 2, 22 faces. Então, como o poliedro é convexo, ele satisfaz a relação de Euler, né? Que é a relação V menos A mais F igual a 2. Então, desse modo, o número de vértices, menos 45, 45 é o número de arestas, mais 22, que é o número de faces, é igual a 2. Estou isolando o V, ele é 2 mais 45 menos 22, então, que é 25, né? Ó, 45 mais 2, 47, menos 22, 25. E era isso que a gente precisava, né? O número de vértices. Exemplo 5. Determine o número de faces de um poliedro convexo, sabendo que o número de arestas excede o número de vértices em 8 unidades. Se o número de arestas excede o número de vértices em 8 unidades, é porque o A, o número de arestas, é V mais 8, né? O número de vértices mais 8. Sendo o poliedro convexo, ele vai satisfazer a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Então a gente vem na relação de Euler e substitui o A em função de V, do número de vértices. Então, desse modo, substituindo, né? No lugar do A, a gente coloca V mais 8. Resolvendo, ó, vou pegar o oposto de V mais 8 é menos V menos 8. Então resulta V menos 8 mais F igual a 2. V menos V é 0. Então, lado esquerdo, se eu isolar o F, deixar só o F, né? Vai ficar só o F, do lado direito fica 2 mais 8. Consequentemente, são 10 faces nesse poliedro. Exemplo 6. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces de um poliedro convexo, sabendo que ele tem 10 faces triangulares, tá? Então são 10 faces com 3 arestas cada, e 2 faces quadrangulares, ou seja, 2 faces com 4 arestas cada. Então, a gente viu, né, que a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é dado por essa expressão aqui, ó. V menos 2 vezes 360 graus. Tá? Onde V é o número de vértices do poliedro. Sendo o poliedro convexo, ele é euleriano. Então, esse V menos 2 aqui, ó, a gente pode trocar por A menos F. Né? Só isolar o V menos 2 aqui. Então, logo, a soma dos ângulos das faces desse poliedro, a gente pode fazer como sendo A menos F vezes 360 graus. Vamos lá, quantas faces tem um poliedro? São 10 triangulares e 2 quadrangulares. Então, são 12 faces no poliedro. Agora vamos contar quantas arestas. 10 faces triangulares. 10 faces triangulares, né? Cada uma dessas faces tem 3 arestas, então teremos 30 arestas desse tipo, se a gente contar. E também tem 2 faces quadrangulares. Então, se eu for nessas 2 faces contar as arestas, nós vamos obter 8 arestas. Mas quando a gente faz essa soma, né? A gente está contando cada aresta poliedro exatamente 2 vezes. Então, 2A é 30 mais 8. Então, consequentemente, 2A é 38 e assim são 19 arestas nesse poliedro. Então, 19 arestas e 12 faces. Então, a gente volta lá na expressão para calcular
a soma dos ângulos das faces, né? Isso é A menos F vezes 360 graus. Então vai ficar 19 menos 2 vezes 360. 19 menos 2, 7. Então, 19 menos 2 dá 7, tá? Aí 7 vezes 360 graus dá 2.520 graus. É a soma dos ângulos das faces desse poliedro. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!